Boa noite a todos, queridos amigos, queridos irmãos do Centro Espírita Ceareiros de Jesus. Mais uma vez estamos reunidos juntos para falar um pouquinho sobre Jesus e os assuntos que envolvem a nossa vida. Nesta noite nós falaremos sobre Agir Salva Vidas em relação ao setembro, mês de setembro, onde se fala muito sobre o suicídio. Mas antes vamos fazer a prece. Fechemos os nossos olhos e agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos juntos para falarmos um pouquinho sobre a doutrina espírita, sobre Jesus, e que Deus possa nos envolver a todos em bênçãos fraternas, transmitindo a cada um de nós os fluidos necessários para o nosso bem-estar e a nossa saúde. Que assim seja. Então, esta noite, nós vamos falar um pouquinho sobre o suicídio e como a casa espírita pode nos auxiliar. Mas antes, eu queria trazer para vocês, porque a informação é a base de muitas, da salvação de muitas coisas, né? Então, é importante para todas as pessoas, todos nós, que a gente conheça um pouco sobre esse tema. E a gente tem na internet, em vários sites, muitas informações sobre o assunto. Inclusive, o suicídio passou a ser quase uma pandemia, né? Porque atinge muitas pessoas no mundo todo. E a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, ela tem lá uma cartilha que fala sobre o suicídio, né? Que tem o nome, intitula Suicídio Informando para Prevenir. E lá eles nos trazem diversas informações sobre esse tema, né? Inclusive como a gente identificar em que fase a pessoa está, né? Se ela está na ideação, se ela está no planejamento, se ela está na tentativa. E todas as informações para que a gente possa buscar auxílio. Lembrando que é necessário e muito importante a gente buscar o auxílio médico e psicológico para fazer o tratamento necessário de cada pessoa. É imprescindível, às vezes, necessário até recorrer a medicamentos para auxiliar aquele ente querido ou a nós mesmos que estamos passando por dramas íntimos, né, de difíceis soluções, mas que tem solução. Porque nos é informado que de 90% a 100%, quase 100% dos casos são tratáveis, né? Tratáveis através dos recursos que a humanidade pode oferecer, que a medicina pode oferecer, a psicologia. Então que a gente seja firme de buscar esses profissionais para nos auxiliarmos. Então, lembrando que nós estamos reencarnados no planeta Terra, um planeta de provas e expiações. Sendo um planeta de provas e expiações, a experiência que nós passaremos aqui são experiências, muitas vezes, se não na maioria, envolvidas de sofrimento, de dores, mas também de grandes alegrias e oportunidades de servir, sempre pensando que estamos aqui para buscar o bem, aprender a amar, aprender a auxiliar o próximo e nos auxiliar. Lembrando sempre da mensagem que Jesus nos deixa, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E precisamos aprender a nos amar. E nos amar envolve buscar auxílio de todos os lugares possíveis para que a gente possa sair de um drama íntimo e não deixar aquele sofrimento íntimo chegar a um ponto que aparentemente para nós é sem solução. E às vezes é isso que acontece com aquele que está nesses processos íntimos de dores, de flagelos íntimos, de angústias, que eles entendem a dor é tão intensa, tão forte, né, tão dramática, que não tem solução. E aí começa então aqueles pensamentos de que a vida não tem jeito, não vale a pena viver, que se eu tirar a vida
eu vou resolver esse sofrimento íntimo. E o que não é verdade. Porque se nós tirarmos a nossa vida, nós não resolveremos o nosso problema íntimo. Na verdade, agravaremos, porque somará a esse ato, né? Ao ato de tirar a própria vida e das consequências difíceis que esse ato traz para cada um de nós. Então, sempre a gente ouve da ambivalência. A ambivalência da pessoa que está naquela tentativa, ela quer acabar com o sofrimento, mas ela não quer tirar a própria vida, né? Ela não quer morrer, ela quer acabar com o seu sofrimento. Né? Mas na angústia e muitas vezes no impulso, né? Ela acaba cometendo esse ato que traz consequências difíceis. E essas informações são nos trazidas nessas cartilhas, elas então nos fazem identificar que ponto que a pessoa está, né? Se a pessoa está na ideação, que é os pensamentos, então ela pensou, mas ela ainda não planejou e ela ainda não tentou. Ela está no planejamento, então ela já está num passo mais grave, vamos dizer, da situação. E se ela está na tentativa, ela já cometeu alguma tentativa, ela já tentou alguma tentativa ou várias vezes. Então cabe sempre o quê? A conversa, o diálogo, é muito importante isso, para que a gente possa reconhecer, acolher aquela pessoa e conduzir. Conduzir então para os médicos, os psicólogos, e também buscar a ajuda espiritual, na qual nós queremos um pouco tratar hoje. E aí no Livro dos Espíritos, na questão 943, Kardec pergunta assim, o título, né, dessa parte é Desgosto da Vida, Suicídio. Donde nasce o desgosto da vida que sem motivos plausíveis se opera em certos indivíduos? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. A gente não vai ler tudo, mas era esse ponto que nós queríamos colocar. Nós estamos aqui para quê? Né? Então, quando a gente está num processo de ociosidade, a gente não busca, não trabalha, não busca nem as questões materiais e nem as questões espirituais. Então a gente precisa sempre estar atento que a ociosidade traz para nós muita angústia, muitas vezes, né? E a gente nos deixa então frágeis para que situações dramáticas na vida possa chegar até nós e a gente não saber lidar com elas. A falta de fé também, né? Porque a falta de fé, eu não acredito em nada. Eu não acredito na vida depois da morte, eu não acredito em Deus. Então a falta da fé também nos traz dramas, porque a gente, diante de situações difíceis da vida, que a vida vai nos oferecer, essas situações difíceis, a gente não tem em quem pensar, em quem buscar auxílio. E também, conhecendo a vida depois da morte, aquilo que acontece depois que a gente morre, tendo esse conhecimento, a gente também vai avaliar que aqueles sofrimentos, aquelas dificuldades que estamos vivendo, também são oportunidades de crescimento, são oportunidades de desenvolver e aperfeiçoar em nós as possibilidades de amar, de ser amado, de trabalhar, de oferecer ao próximo algo de bom que nós temos, porque todos nós temos algo de bom, trabalhar pelo próximo e para nós mesmos. E a saciedade, por que é a saciedade? Né? Se a gente pensar, né, nos nossos filhos, como nós somos mãe, né? A gente pensar nos nossos filhos, hoje eles têm de tudo, né? Então a gente busca resolver todos os problemas para eles, né? Oferecer todas as coisas das quais talvez no passado nós não tínhamos. Isso é um problema, porque a pessoa extremamente saciada, ela não busca, né? Ela não busca, ela não enfrenta as dificuldades, as dores que a vida vai oferecer, ela não tem
força íntima para solucionar, né? Então, saciar completamente, né, as quesitos, as questões dos nossos filhos ou daqueles que convivem conosco, não é salutar. E aí a gente vai o quê? O que é quando a pessoa está no pensamento, né? A pessoa está no pensamento de tirar a própria vida. O que acontece, né? Ela começa a acalentar dentro dela esse desejo de fugir da vida, das responsabilidades, né, ou da realidade. Ela então acaba atraindo para junto de si, através da sintonia dos seus pensamentos, aqueles que se ligam nos mesmos pensamentos ou não querem bem daquela pessoa e que vão incentivar aquela ação, né? Vão incentivar aquele pensamento que nós já estamos acalentando dentro de nós. Então, muitas vezes a gente tem lá aquele incentivo. Veja, olha, não vale a pena viver. Olha, ninguém gosta de você. Então tá, aqueles pensamentos lá no nosso íntimo, né? Ah, você é um peso para as pessoas. Então aquilo passa a ser contínuo e frequente, né, na cabeça da pessoa. E quando os familiares, né, nós outros, que talvez não estamos passando por aquele sofrimento íntimo, precisamos ali daquela conexão, tendo a conexão fraterna dentro de casa, identificar que aquele filho, aquele companheiro, ou mesmo lá no trabalho, né, ou na casa espírita, ou no projeto que a gente participa, aquela pessoa, ela está diferente. Ela está entristecida, né, o comportamento dela é outro. Então, identificando através dessa conexão fraterna, né, dessa empatia que a gente deve ter com o próximo, a gente começa então a questionar o que está acontecendo, né, quais os problemas. E aí a gente lembra sempre de Deus. Lembrando de Deus, trazendo a presença de Jesus Cristo para a nossa casa, para o nosso ambiente de trabalho, através do quê? Através da nossa fé, da oração, do Evangelho no Lar. Nós deixamos até 2 livros aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Vigiai e Orai, para que a gente possa, no ambiente espiritual que envolve o nosso lar, que envolve o nosso trabalho, a gente possa modificar essas vibrações. Porque quando todos estão tristes, com pensamentos negativos, com pensamentos que não são bons, o ambiente espiritual ali em volta de todos nós também vige essa vibração dessa mesma forma. E às vezes as pessoas ali acabam o quê? Se irritando mais facilmente, né? Estando com menos paciência, impacientes. Então, em vez de auxiliar, a gente acaba dificultando mais uma situação. Então, a gente precisa pensar num ambiente familiar, no qual essa pessoa com aquele pensamento suicida, ou nós mesmos com pensamentos suicidas, a gente vive. Então, a gente precisa limpar esse ambiente espiritual. E a limpeza desse ambiente espiritual é justamente buscar na oração, né, numa música boa, na leitura salutar. E isso é diariamente, né, não é de vez em quando. Né, porque quando a gente está passando por um testemunho grave, né, um testemunho difícil, a gente precisa buscar diariamente essa conexão com Deus. Porque essa conexão com Deus vai atrair os bons espíritos. E a gente pode rogar a Deus que os espíritos que nos acompanham, os bons espíritos que nos acompanham, que é o espírito protetor, que eles possam nos auxiliar e possam trazer benefícios salutares para aquele ambiente espiritual. Então é extremamente necessário. Porque quando se fala da tentativa ou da ideação suicida ou da tentativa, está envolto naquela pessoa muitas outras, né? Muitas outras que acabam sofrendo junto. E essas outras pessoas podem auxiliar.
E o que a casa espírita pode fazer? A casa espírita hoje tem diversas possibilidades de nos auxiliar no âmbito espiritual e da nossa fé. Temos o atendimento fraterno, mas se vocês entrarem lá no site do Ceareiros de Jesus, está lá marcado todos os dias do atendimento fraterno. São irmãos que ouvem, ouvem os nossos dramas, as nossas aflições. Temos os passes, que podem nos auxiliar. Temos a leitura fraterna, e o comentário, o ambiente fluídico que a casa espírita pode nos oferecer. E após passar então pelo atendimento fraterno, nós temos as reuniões, reunião de vibração, reunião de irradiação, na qual o nome dessa pessoa e de toda a sua família é levada para uma vibração em conjunto, entre vocês da casa, nós da casa, e o centro espírita também, fazendo junto essa ligação desse pedido, dessas vibrações a Deus, rogando então as bênçãos necessárias para aquela família, aquela pessoa. Nós temos também as reuniões mediúnicas e de desobsessão. Por que é importante? Porque às vezes está ali, vinculado através da sintonia, espíritos que já tiveram compromisso com aquele ser, com aquela pessoa querida, mas que a casa espírita pode auxiliá-los, auxiliar esses espíritos, auxiliando-os. O ambiente fica mais em paz lá em casa, lá no trabalho, E a gente pode então buscar lá o auxílio medicamentoso, o auxílio lá com o psicólogo e com o médico, que é tão necessário. E a gente também pode usar da água fluidificada. A água fluidificada, no momento em que a gente está fazendo o evangelho no lar, está fazendo uma prece, vamos fluidificar uma água, leva um copinho, pensa em Deus, rogando a Deus que abençoe aquela água, que lá esteja os elementos da saúde necessários para aquela pessoa. Às vezes o ente querido não vai querer participar do evangelho. O que a gente pode fazer? Ir até o quarto dele, fazer a leitura lá. Ele pode ficar lá quietinho, deitadinho, vamos fazer a leitura, vamos fazer as nossas orações, para que aquele ambiente do quarto onde que ele fique também possa ser beneficiado pela espiritualidade. Então é trazer Jesus, convidar Jesus para a nossa vida e para a nossa família, isso é imprescindível. Essa conexão precisa ocorrer e a gente precisa ensinar os nossos. E nós também precisamos aprender que nós estamos aqui neste mundo para que a gente possa oferecer para o nosso próximo melhor através da caridade e para nós mesmos, a caridade para conosco mesmo. Então a gente precisa, é importantíssimo participar de algum projeto social. Se a Casa Espírita tem a oferecer, que a gente possa trabalhar, ou então a sociedade possa oferecer alguma atividade, que a gente possa trabalhar e se sentir útil, se sentir valorizado. Isso é muito importante para que o nosso sentimento íntimo ele se fortaleça. Então, tudo isso são ferramentas de fortalecimento espiritual, porque aqueles familiares da pessoa que está com ideação suicida, ela precisa estar fortalecida espiritualmente para poder auxiliar. E quando já aconteceu, infelizmente, o suicídio, já aconteceu, o que nós podemos fazer, aqueles que ficamos? Primeiro, a gente também precisa de auxílio, Aqueles que passam, os familiares daqueles que convivem com um depressivo precisam de auxílio, e aqueles que conviveram com aquele que tirou a própria vida precisa de auxílio. Precisa ir no psicólogo, precisa ir no médico e precisa também buscar auxílio na sua fé. E que a gente possa lembrar daquela pessoa não com tristeza, não com angústia, não com decepção, mas que a gente lembre daquela pessoa com amor,
com carinho, dos bons momentos que vivemos. Se é nosso filho, que a gente lembre dele como nosso tesouro, porque ele é o nosso tesouro, não é assim? O nosso filho é o nosso tesouro, que a gente lembre dos momentos bons e que a gente também possa se colocar em algum projeto, né? Algum projeto que a gente possa escolher. Eu vou começar hoje a orar por todos os suicidas em favor do meu filho. Eu vou trabalhar lá num projeto na casa espírita em favor do meu filho, em favor do meu ente querido, do meu esposo, do meu pai, daquele que se foi ou da minha mãe, né, daquele que se foi. Porque as bênçãos divinas, né, que a gente possa oferecer a outro, chegam e chegam de forma benéfica para aquele que se foi. E ele pode, naqueles momentos de sossego, naqueles momentos de paz, ele pode ter um refrigério. Lembro de uma palestra do Divaldo, que ele falou que em determinado momento da vida dele, ele pegava nos jornais, ele via nos jornais, ele começou e ele orava pelas pessoas que tinham tirado a vida, outros dramas. E ele começou a orar por uma pessoa, né? Uma pessoa que tirou a própria vida. E ele orou durante anos e anos e anos e anos. E depois de muitos anos, ele então recebeu esse espírito, né? Esse espírito veio a lhe falar que nos momentos em que ele orava por ele, né? Aquele turbilhão de pensamentos ruins, de angústia, de aflição que ele estava vivenciando lá no plano espiritual, naquele momento era como se parasse. E ele tinha um refrigério, uma paz momentânea. E todos os dias ele tinha aquela paz, todos os dias ele tinha aquela paz no momento da oração, né, que Divaldo oferecia para ele. Então, é isso que a prece pode fazer. Oferecer esse momento de paz, não só para aquele que já foi, mas para todos nós que aqui ainda estamos, que precisamos de auxílio. Então, que a gente possa ter esse olhar fraterno, esse olhar de amor, do agir, né? Agir para auxiliar o nosso próximo, para salvar uma vida. Mesmo que ele não queira, né? Mas que a gente possa se colocar numa posição de que, auxiliando, eu posso salvar a vida dele, né? Se não for possível, pelo menos eu vou poder dar o refrigério, dar a paz momentânea que ele necessita para aquele turbilhão de acontecimentos no seu pensamento. Lembremos sempre de Jesus. Jesus é por nós, assim como Deus é por nós. E todos os espíritos que são nossos familiares, lembremos deles. Nós não reencarnamos sozinhos. Não reencarnamos sozinhos. Deus nos oferece uma família material e uma família espiritual que está junto de nós no momento enquanto a gente está reencarnado, enquanto a gente está vivenciando essa experiência. Lembremos disso todos os dias da nossa vida. Não é só do anjo da guarda, mas de todas as pessoas que querem o nosso sucesso nessa reencarnação. A gente agradece e nós vamos então fazer uma prece, rogando a Deus que abençoe todas as pessoas, Senhor, que estão com esse pensamento de tirar a própria vida, que estão planejando tirar a própria vida, que estão tentando tirar a própria vida, ou que já conseguiram. Que neste momento, Senhor, as nossas energias mais salutares, as nossas energias de grande amor, possam chegar até eles, a todos eles, e que eles recebam como se fosse um abraço da mãe que acalenta o filho quando ele está em desespero e que o acalma, que eles sintam este abraço. E cada um de nós que necessitamos deste vigor espiritual para nos reerguer e para nos transformar.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Vamos lembrar também, que existe o CVV, e o CAPSE, outras instituições que podem nos auxiliar. Mas venham à Casa Espírita, venham aos ceareiros, venham a todas as casas, a todas as igrejas, para que a gente possa, encontrando fortalecimento espiritual, nos auxiliar e também auxiliar o nosso próximo, o nosso ente querido. E quem gostou, que curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Um beijo para todos e até mais.